A esposa pode responder por dívidas assumidas pelo marido e vice-versa. Foi isso que decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça e é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Zaleski, sou advogado há mais de 10 anos e aqui no YouTube eu falo sobre herança, testamento e planejamento sucessório. E a questão do regime de bens que a gente vai tratar hoje aqui e essa questão de responsabilidade por débitos um do outro é relevantíssima, pessoal. É muito importante quando o assunto é planejamento sucessório. A maioria das pessoas não sabe qual o regime de bens que o casamento delas está por qual regime de bens o casamento é regido. Isso é uma informação importante e tem reflexos patrimoniais bem relevantes, além de sucessórios também. Mas hoje a gente vai falar dos reflexos patrimoniais para fins de dívidas, porque afinal de contas a gente já sabe, né, desde a hora que a gente decide casar, que estaremos juntos com o nosso cônjuge na alegria e na tristeza, nos momentos aí de bonança e nos momentos também de pagamento de dívidas, que afinal de contas ninguém está ileso de passar por dificuldades financeiras na vida, né, pessoal? Então a gente tem que entender como que a gente pode se proteger e principalmente entender o que o STJ decidiu nesse caso. Então vamos direto ao ponto aqui. Recentemente, então aqui em outubro de 2025, estou gravando esse vídeo dia 24, o Superior Tribunal de Justiça entendeu aqui no recurso especial 21.95589 que o cônjuge tem legitimidade para figurar no polo passivo de uma execução contra o outro cônjuge no casamento celebrado sob regime de comunhão parcial de bens. Então existe uma presunção de consentimento recíproco. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de regime de bens. E ali vejam o início, né, do início dessa ementa aqui. Legitimação do cônjuge que não participou do negócio jurídico. Então ele não participou diretamente do negócio jurídico, não teve o aval dele, a anuência dele ali, e ainda assim ele pode vir a responder por conta dessa presunção oriunda aí do casamento deles, né, do fato de serem casados e principalmente do regime de bens, de que ele consentiu para a contração daquela dívida ali. Então, seguindo aqui na leitura da ementa, bem rapidinho, o propósito recursal consiste em decidir se é admissível a inclusão no polo passivo de execução de título extrajudicial de cônjuge do executado casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a dívida em que se funda a execução foi contraída no curso do matrimônio. A interpretação conjunta dos artigos 1643 e 1644 do Código Civil autoriza a conclusão de que as dívidas contraídas em prol da economia doméstica, independentemente de autorização do outro, obrigam solidariamente ambos os cônjuges. É estabelecida assim uma presunção absoluta de consentimento recíproco, de forma que, independentemente de quem tenha contraído a despesa, ambos respondem por ela. Seguindo aqui. Então, caberá ao cônjuge, aqui a gente entra numa discussão sobre ônus da prova, né? Quem que precisa comprovar que aquela dívida foi contraída em prol da economia doméstica, e aqui a gente tem uma inversão do ônus da prova, não é o credor que precisa comprovar, como é a regra, né? No direito, quem alega que precisa provar, é que tem uma inversão por conta dessa presunção legal. O STJ entendeu que caberá ao cônjuge discutir que a dívida, a despeito de contraída na constância do casamento, não reverteu em proveito próprio da entidade familiar, ou que determinados bens de sua propriedade não poderão responder pela dívida porque não se comunicaram. Então, entenderam ali que os bens não se comunicaram com o patrimônio do cônjuge, enfim. Então, isso é um ônus que cabe ao cônjuge que está se sentindo prejudicado ali pela sua inclusão em uma execução. Conclui-se, portanto, que a esposa é legitimada a compor o polo passivo da execução, viabilizando-se o debate a respeito de sua eventual responsabilização pelo débito. Então, pessoal, o que diz o Código Civil aqui no 1643? Diz que podem os cônjuges, independentemente de autorização do outro, comprar ainda a crédito as coisas necessárias à economia doméstica e obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. E aí que está o 1644, que é o principal para esse assunto aqui. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Então, assim, não deveria ter uma discussão tão grande em torno desse assunto, porque a lei é bem clara, né, pessoal? Mas nesse caso do STJ, o STJ ele reverteu a decisão do TJ de Goiás, que tinha confirmado a sentença. Então, a sentença tinha indeferido a inclusão do cônjuge, o TJ confirmou, o STJ foi lá e disse, não, vocês têm que aplicar o que está previsto no 1644 do Código Civil, porque nesse caso, no caso da comunhão parcial de bens, existe uma presunção de que há essa solidariedade realmente, pessoal. Então, assim, solidariedade quer dizer que os dois respondem pela dívida inteira. Não é diferentemente de uma obrigação subsidiária, em que precisaria esgotar todos os meios de cobrança em relação ao devedor principal, para aí sim acionar o devedor subsidiário. Não é esse o caso aqui, tá?
E o Código de Processo Civil ainda fala: são sujeitos à execução os bens, inciso 4, do cônjuge ou do companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Vejam bem, cônjuge ou companheiro. Então aqui a gente começou o vídeo falando, e o próprio título da thumb desse vídeo diz que a esposa responde pela dívida do marido, mas o companheiro também, a companheira também, e vice-versa. Então, o próprio Código de Processo Civil deixa isso claro. É claro que se a união estável não for reconhecida, aí vai ter que ter uma discussão toda se realmente é uma união estável e tudo mais. Então, aqui eu peguei um exemplozinho. Imagina que o marido, que é o devedor, né, contraiu uma dívida, tem o seu carro, está no nome dele, e a casa está no nome da esposa. Eu não vou entrar aqui na discussão de bem de família, só para vocês entenderem isso. Então, ainda que ele seja dono de apenas 50% desse carro, porque teria sido adquirido na constância do casamento, e a casa também, vice-versa, né? Ele comprou o carro, ela comprou a casa, e está apenas o imposto de renda dele, o carro, e a casa apenas o imposto de renda dela. Ainda assim, o STJ está dizendo com essa decisão que esse patrimônio inteiro responde pela dívida assumida apenas por um. Porque a gente não está falando aqui de delimitar a situação, a meação dela, que seria os 50% no carro, né? Porque ela poderia alegar, né? Se ela não, digamos que ela não tivesse, comprovou que não participou, a gente já vai falar sobre as exceções, mas ela comprovou que não participou do negócio, que não concordou e que ele adquiriu uma dívida só para ele. Então ela poderia dizer, entrar com embargo de terceiro e falar, né, esse carro não pode ser penhorado porque, apesar de estar no nome dele, eu tenho direito de 50% por conta da minha meação. Então ela poderia numa situação dessa, mas nesse caso analisado pelo STJ, esse argumento não seria válido e, inclusive, a casa dela também responderia por essa dívida porque ela seria uma devedora solidária pelo pagamento integral do débito. Então, assim, pessoal, realmente é algo bem grave aqui. Então, em resumo, né, no casamento pela comunhão parcial de bens, a gente tem a presunção de que essa dívida foi contraída em comum acordo e revertida em proveito na entidade familiar. Se existisse a separação de bens, poderia ter essa discussão, se o cônjuge poderia discutir ou não, apesar de que aí há uma presunção de separação absoluta. Mas, é claro, a gente sempre tem que considerar o que acontece no mundo dos fatos. Se, apesar de existir o regime da separação de bens, o credor conseguir comprovar que aquilo foi revertido em favor do bem da família ali, ou que aquela separação de bens é só na teoria, na prática, eles vivem em comunhão universal de bens, eu entendo que isso pode ser discutido, tá, pessoal? Até porque o 1643 e o 1644 do Código Civil, eles não estão inseridos no capítulo referente à comunhão parcial de bens. Eles estão ali no capítulo da comunhão das regras gerais ali, né, que a gente tem sobre as disposições gerais do regime de bens entre os cônjuges. Então, tomem cuidado quanto a isso também. Mas é claro que aí não há uma presunção, né? No regime da comunhão parcial de bens a gente tem essa presunção. Segundo ponto, o cônjuge não contraiu a dívida pode comprovar que não concordou com a contração ou que não houve reversão em prol da família. Então, assim, é uma dívida de bet, de aposta. Então, a esposa comprovou que o marido está viciado em apostas e, portanto, aquilo não trouxe uma reversão em prol da entidade familiar. Ao contrário, né? Aquilo está destruindo a família. Então, não tem como ela responder com o patrimônio dela, na minha visão, né? Teria que comprovar. A questão é essa, é o ônus da prova. Quem tem que comprovar que as dívidas foram oriundas das bets, na verdade, isso vai ser incontroverso, né? Mas que não houve uma reversão em proveito do casal, que eles não enriqueceram com bets e depois, enfim. Aí cada caso tem que ser analisado individualmente, mas é apenas um exemplo para dizer que tem sim o que fazer. A gente tem defesas, tem formas de se defender, dizendo que ela não concordou, inclusive ela nunca incentivou ele a apostar, etc e tal. Mas, no caso analisado pelo STJ, era um carro. Então, um carro a gente realmente tem a presunção de que ele reverteu, não foi adquirido para a família, né? E não só para o marido, só para a esposa. E, por fim, essa decisão do STJ reforça aí a importância de se escolher o regime de bens, pessoal, de ter muito cuidado na escolha do regime de bens. Você concorda com essa decisão? Deixe seu comentário. Para quem tem interesse no assunto de holding familiar, que também está inserido aí nesse mundo do planejamento sucessório, porque é uma ferramenta muito eficaz, né, a holding familiar de sucessão patrimonial e também de planejamento tributário, eu fico aqui o convite para vocês se inscreverem no meu evento do dia 10 de novembro, às 20 horas, vai ser online ao vivo, onde eu falarei sobre a holding do futuro. Afinal de contas, estamos passando por um período de reforma tributária do consumo, né, que vai impactar aí a questão de locação e comprimento de bens imóveis. Estamos passando por um período de mudanças na reforma do imposto de renda. A holding pode ser uma saída para isso. Vamos analisar decisões do STF que reconheceram a holding como uma forma legítima de você separar o patrimônio entre a atividade operacional de risco e o patrimônio da família ou de outros grupos empresariais.
em execuções trabalhistas, né, mas que pode ser estendido aí para outras esferas também. A trabalhista geralmente é a pior delas. Enfim, quem tiver interesse, fica o convite, vai ser um evento muito bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. E por fim, deixo aqui meus contatos, caso alguém tenha interesse em mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida, estamos à disposição. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal e deixe seu like e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.